Oi, gente, boa noite. Boa Oi, noite. boa noite. Cadê você? Oi, gente, Oi, como vão? Boa noite. tudo bom, Tatá? Animados? Uhul! Vocês estão vendo Só minha não vou, tela? só não vou mostrar a cara tudo apimentada, tá, amiga? Mas tô firme aqui. Ei, vocês estão vendo minha tela? Ou não? Só você. Eu tô vendo só você. Tá. Só vou aguardar mais 2 minutinhos. Enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo. Passando um vídeo para vocês. Vou tentar passar um vídeo aqui, enquanto a gente não começa. Agora eu tô vendo, Tatá. Tá vendo? Gente, boa noite. Muito prazer, todo mundo que está aqui hoje. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Thaisa, eu sou consultora de bem-estar da doTERRA. Entrei na empresa em 2018 e sou nutricionista. Atuei na docência de ensino superior durante 12 anos da minha profissão e atendia gestantes, crianças, e sempre tive uma atuação voltada para a área de nutrição hospitalar. E viver doTERRA como consultora de bem-estar está muito associada a tudo que eu acredito e tudo que eu sempre busquei em termos de saúde, em termos de busca de bem-estar. Antes de começar, eu só vou contar para vocês um pouquinho, que eu tô com 2 crianças em casa e pode ser que alguma delas chegue, então, por favor, tenham paciência, que a Luísa estava com fome e está bem irritada, às vezes ela vai aparecer aqui. Mas não tem problema, nós vamos continuar falando sobre os óleos e compartilhando os benefícios que os óleos podem trazer, né, para o nosso dia a dia. Nós estamos aí numa jornada de conhecimento dos óleos essenciais, onde a gente já passou um pouquinho sobre
como que a gente pode usar os óleos essenciais de uma maneira muito simples no nosso dia a dia. Nós já falamos sobre o uso tópico, nós já falamos sobre o uso aromático dos óleos essenciais, e hoje nós vamos falar sobre o uso interno dos óleos essenciais, que no meu ponto de vista é um assunto muito interessante da gente se falar, uma vez que a gente tem essas possibilidades através da utilização dos óleos da doTERRA de fazer o uso interno, né? Para ficar uma divisão bem clara para nós, o que nós vamos falar hoje é por que usar os óleos essenciais internamente, o que as pesquisas têm trazendo a esse respeito, as principais orientações de segurança, assim como a gente tem orientações de segurança para o uso tópico e o uso aromático, a gente também faz orientações de segurança para o uso interno, e como, né? Como usar os óleos essenciais internamente. E aí, vamos começar falando por quê, né? Por que que a gente vai usar esses componentes que são voláteis, aromáticos, para o uso interno? Será que eles não têm os mesmos benefícios quando utilizados aromaticamente ou topicamente? Quando a gente usa um óleo essencial por via aromática, muitas vezes eu estou buscando efeitos emocionais. Então, algumas regrinhas básicas, né? Para que a gente se empodere do uso dos óleos essenciais, porque essa é a nossa finalidade. Quando a gente usa o óleo essencial via aromática, eu posso dispersar ele no ambiente, eu posso colocar umas gotinhas na palma da minha mão, eu posso colocar num colar difusor, posso colocar numa pulseira, e eu vou usando ele por via aromática, eu tenho a possibilidade de trabalhar rapidamente, em questões de segundo, as minhas emoções. Então, nós temos terminações nervosas bem aqui no nosso nariz, e quando a gente estimula o nosso olfato por meio da sensibilidade com o cheiro, a gente automaticamente já ativa o nosso sistema límbico. E o sistema límbico é o nosso centro das emoções, é ali que a gente vai desencadear as respostas para todas as glândulas e sistemas que estão relacionados com liberações hormonais. Então, quando eu busco revigorar, quando eu busco energizar, quando eu busco me acalmar, eu faço uso aromático de um óleo essencial. Quando eu busco efeitos locais de algumas dores, de algumas irritações cutâneas, ou até mesmo querendo nutrir, suavizar e acalmar minha pele, eu faço uso tópico. Quando eu tô com uma dor na perna, eu faço uso tópico. Quando eu tô com uma dor na lombar, eu faço uso tópico. Quando eu tô com uma torcicolo, eu faço um uso tópico. E como já visto, vocês lembram que a gente falou nas aulas da terça-feira passada, que o uso tópico, ele pode ser potencializado quando a gente faz massagens, então quando a gente faz uma fricção e quando aquece aquele local. Então, eu vou usar uma lavanda no pé para me acalmar e ter uma boa noite de sono. Então, vou pegar umas gotinhas de lavanda, eu vou massagear o pé e eu vou aquecer o pé com essa fricção e eu vou potencializar os efeitos tópicos da lavanda. E eu posso também inalar a lavanda. Mas por que não experimentar a lavanda internamente para que eu tenha respostas hormonais desencadeadas por essa sensibilização do meu sistema límbico e então acalmar, né? Então, uma das razões mais comuns para a gente fazer a injeção dos óleos essenciais é muitas vezes a gente colher os benefícios internos que aquele óleo essencial pode trazer para o nosso corpo. E lembrando que cada óleo essencial possui uma estrutura química diferente, com diferentes propriedades, que vão dar aí benefícios exclusivos. Nesse ponto, eu gosto sempre de lembrar a todo mundo da importância que é a gente utilizar os óleos essenciais da mesma maneira como a gente busca suporte com, por exemplo, medicamentos. Não é porque às vezes um medicamento não fez efeito que a gente vai falar assim, nossa, eu nunca mais vou usar remédio. A gente não faz isso. O que a gente faz? A gente busca um apoio médico para a gente mudar a classe medicamentosa. Então, muitas vezes, por exemplo,
um medicamento que antes me ajudava com a dor de cabeça, agora não resolve mais, aí eu mudo a classe medicamentosa. Então, por que não ter a mesma interpretação com os óleos essenciais? E o que a gente tem que considerar é que os óleos essenciais, eles têm uma composição química muito rica. Cada óleo essencial, ele tem em torno aí de 480, 520 componentes químicos. E cada componente químico tem um benefício exclusivo. Então, é simplesmente a gente olhar a diversidade e a riqueza que a natureza nos oferece para que a gente possa experimentar diferentes óleos, né? Então, eu posso tentar buscar um suporte tanto para o uso com uso tópico, com uso interno, às vezes até com uso aromático. Então, alguns óleos, eles têm uma função muito importante, muito particular, de promover uma boa resposta celular. Então, ele é capaz de fazer uma renovação celular, de otimizar respostas celulares. Alguns óleos essenciais têm o potencial de reforçar nossa saúde gastrointestinal, promovendo e melhorando a produção de mucos, né? O nosso estômago e o nosso intestino, ele tem na sua composição estrutural um muco que a gente chama de mucina. E a mucina, ela é responsável pela colonização ali de bactérias boas, benéficas. E os óleos essenciais, eles podem favorecer essa saúde intestinal, promovendo uma melhor produção de mucina. E muitas vezes a gente pode utilizar um óleo essencial para promover benefícios de desintoxicação interna. Quem aí de vocês que ao iniciar a sua jornada com os óleos essenciais, começa a usar os óleos essenciais internamente e tem evacuações mais frequentes, uma micção mais frequente, tudo isso porque aquele óleo que você escolheu para o uso interno pode ter um benefício de fazer um detox interno. Então, é uma saúde de dentro para fora. E por que não a gente não utilizar internamente um óleo essencial quando respeitamos todos os princípios de segurança que aquele óleo necessita? Então, quando a gente usa adequadamente o óleo essencial por via interna, ele vai conferir vários benefícios. E isso não é verdadeiro apenas para o uso interno, isso é verdadeiro para o uso tópico e para o uso aromático, assim como é verdadeiro para a ingestão de alimentos, né? Então, quando nós nos alimentamos adequadamente de um certo tipo de alimentos, nós vamos ter o benefício, mas nenhum excesso traz benefício. Existem riscos associados a isso, né? Então, a gente perceber isso é muito importante, não só apenas com o uso interno. E nós podemos também ter mais sabores nos alimentos, conferir mais aroma, e a gente sabe que muitas vezes o comer começa no visual e até mesmo com aroma. E o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são os compostos aromáticos que são voláteis, presentes nas frutas, nas folhas, nos caules, nos troncos, que são os responsáveis por sabores e também responsáveis por aroma daquela espécie. Então, isso que são os óleos essenciais. E quando eu falo que os óleos essenciais são cadeias aromáticas voláteis, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que, quimicamente, esse componente presente no óleo essencial, que é o responsável por gerar o sabor e o aroma, ele passa do estado líquido para o estado gasoso muito rápido. Então, aí entra algumas regrinhas básicas da utilização dos óleos essenciais ao a gente utilizar com carreadores para fazer a diluição tópica ou a gente utilizar após uma refeição, porque a nossa refeição tem gordura e essa gordura vai permitir que esse óleo seja mais absorvido e mais potencializado o seu efeito, né? É seguro usar os óleos essenciais internamente? Essa pergunta ela é bem capciosa para trazer bem mais uma reflexão sobre
o que são os óleos essenciais, porque nós temos óleos essenciais na folha de hortelã, nós temos óleos essenciais na laranja, nós temos óleos essenciais no limão, no grapefruit, nós temos óleos essenciais no capim-cidreira, o que são esses? Então, os óleos essenciais, eles já estão encontrados na natureza e muitas vezes os alimentos que nós consumimos já estão com os óleos essenciais. Só que nesse momento onde a gente está falando de um óleo essencial puro e potente, com uma garantia e uma certificação CPTG, que na verdade são os óleos da doTERRA, nós precisamos considerar que sim, óleo essencial é seguro para o humano, porque o nosso corpo ele foi projetado para metabolizar. O que nós precisamos, então, observar é quais óleos essenciais são seguros em quais dosagens e a maneira como a gente vai utilizar esses óleos, porque diferente de tomar um chá de hortelã, é consumir uma gota do peppermint. Uma gota do peppermint é o equivalente a 28 xícaras do chá de hortelã. Então, a potência do óleo essencial, ela é incrivelmente superior à própria erva ou à própria planta, né? É uma potência de 50% a 70% mais. Então, a gente tem que lembrar disso, que o nosso corpo ele tem a capacidade de fazer essa metabolização, mas ele tem uma concentração riquíssima. E por isso, nós vamos usar internamente de uma maneira segura, observando essas quantidades. Eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre o que é o CPTG. O CPTG é um conjunto de 12 testes que vão verificar a pureza do óleo essencial e, além de verificar a pureza, vão ser feitos vários testes para que sejam testado a potência daquele óleo essencial. Então, CPTG significa testes de segurança aprovando que aquele óleo essencial é puro, é seguro para a saúde humana, não tem componentes químicos sintéticos, são 100% componentes químicos naturais e que tem uma eficácia terapêutica comprovada. Todos os óleos da doTERRA passam por essa certificação de CPTG. E o curioso dessa certificação é que essa certificação ela vai ser dada a partir de vários testes que vão ser feitos em todo o processamento desse óleo essencial. Então, desde o momento que a doTERRA escolhe uma planta, escolhe uma fruta para extrair daquela fruta um óleo essencial, existem testes rigorosos para testar a qualidade daquele solo. Se aquele solo não tem produtos químicos sintéticos, se aquele solo não tem nenhuma alteração transgênica, e aí avalia desde o solo, a planta floresce, a doTERRA cultiva essa planta, ela extrai essa planta, faz um teste. Depois esse teste, essa planta passa por um outro processo, faz novamente um teste. Todo o óleo essencial da doTERRA que você tiver nas suas mãos passaram por 56 testes desde o momento que aquele solo foi identificado como um solo fértil para a produção daquela espécie de óleo essencial até ele chegar na nossa mão. Então, isso já garante para nós uma segurança, porque eu sei que aqui não tem contaminantes, eu sei que aqui não tem transgênicos, eu sei que aqui não tem nenhum componente sintético, e foram 56 testes que foram feitos antes de chegar na minha mão que vão me garantir essa segurança. E é essa segurança que nós precisamos para fazer o uso tópico, o uso aromático e o uso interno.
Outra percepção muito importante da gente ter, principalmente quando a gente fala do uso interno, é verificar os órgãos que regulam e que fazem a liberação para ingestão dos óleos essenciais. Então, nós vamos falar dessa segurança mais adiante, quando eu vou trazer quais seriam esses órgãos. E qual que é a ciência por trás do uso interno? A ciência por trás do uso interno, ela é baseada em que os componentes químicos presentes nos óleos essenciais são componentes químicos que o nosso corpo tem a habilidade em processar, em metabolizar, em transportar e em utilizar. E uma vez que nós utilizamos, nós já excretamos sem fazer nenhum tipo de depósito. Então, similar ao consumo de vitaminas e minerais, nós podemos analisar com os óleos essenciais. Todos os dias, o meu corpo necessita de vitamina A, necessita de vitamina E, necessita de ferro, de cálcio, de zinco. Da mesma forma como, se eu estou buscando me acalmar, eu posso usar lavanda hoje e posso usar antes de dormir, daqui 2 horas, daqui 40 minutos, porque o meu corpo não está armazenando. Ele está utilizando à medida que é solicitado e à medida que aquelas vias neurais, né, as vias endócrinas, elas estão sendo estimuladas. Então, nós partimos de um pressuposto que os óleos essenciais, eles são componentes químicos naturais que o meu corpo consegue assimilar e consegue utilizar. E eles vão ser disponibilizados nos meus órgãos, nos meus sistemas, através de uma transporte onde vai ser facilitado por meio de um transporte com gorduras. Então, a gente fala que eles precisam de um carreador, né? Então, é como a gente vai utilizar até com máxima segurança. Então, é importante a gente lembrar que, dependendo da química que existe naquele óleo essencial, eu vou precisar utilizar ele após uma refeição, ou ele vai ser muito quente, muito abrasivo, eu preciso colocar numa cápsula vegetal e não posso pingar diretamente via sublingual, ou eu preciso fazer uma diluição em água, em 100 ml de água, 120 ml de água. E quem são os órgãos por trás dessa segurança, né? Então, a FDA é um órgão que regula o que seria reconhecido como seguro para a nossa saúde. E em termos de consumo oral, nós temos a FDA GRAS, que significa que aquele princípio químico, ele é geralmente reconhecido como seguro. O que eu gostaria de falar sobre o consumo de óleos essenciais, não só via oral, mas tópica e aromática? Óleos essenciais, eles não provocam uma reação alérgica do nosso corpo, pois imunologicamente a reação alérgica, ela acontece por meio de presenças de proteínas. E o meu sistema imunológico, ele vai, a partir daquela proteína, desencadear uma resposta imunológica com reagentes de proteína e que vão gerar quadros como urticária, inchaço, abdômen distendido, náuseas, vômitos. Esses sintomas, eles são muito parecidos com sintomas de sensibilidades. Então, isso muitas vezes faz com que as pessoas usem algum tipo de óleo essencial e pensa que desenvolveu um quadro alérgico. Ela não desenvolve um quadro alérgico, ela desenvolve um quadro de segurança, de sensibilidade. Então, o que ela tem que fazer? Primeiro, observar se aquele óleo essencial é liberado para utilização interna. Se sim, quais são os níveis recomendados de utilização daqueles óleos essenciais e a partir de quantas gotas aquele óleo essencial poderia trazer possíveis toxicidades para o nosso corpo.
Então, nós temos uma lista muito grande de óleos essenciais liberados para o consumo e uma lista também grande de óleos essenciais que não são recomendados para o consumo humano. Aqui eu trouxe alguns óleos essenciais, mas nós temos muito mais do que essas tabelas apresentadas aqui. E eu vou pedir para cada consultor de bem-estar que convidou vocês para estar presente aqui hoje, para vocês pedirem essa tabela, e aí eles vão mandar uma lista de todos os óleos essenciais não recomendados para o consumo humano. Aqui, por exemplo, não consta a lavanda, mas a lavanda é um óleo muito interessante para a gente fazer o uso interno da lavanda. Eu, por exemplo, eu sempre tive muitos quadros de rinite alérgica. Mudança de tempo me fazia ficar com o nariz coçando, aquela irritação, aquela coriza, aquele nariz fungando. Ácaros, casa que ficava fechada, tapete, cachorro, gatos, eu sempre sofria muito com alergia respiratória. Depois que eu comecei a utilizar a lavanda me ajuda muito, porque a lavanda, ela tem um apoio anti-histamínico, anti-alérgico significativo. Então, por mais que eu esteja, muitas vezes, com uma irritação local de sistema respiratório, né? Eu uso a lavanda para aquela coceira aromática, eu uso ela, mas quando eu quero um benefício sistêmico, eu posso usar a lavanda por via interna. Então, Thaisa, eu adoro fazer um blend, uma combinação de óleos essenciais de limão, que tem uma ação de muco, diminui a produção do muco e deixa o muco mais fino. O peppermint, que é um óleo que abre as vias respiratórias, e a lavanda, que tem ação anti-histamínica. Então, eu faço uma misturinha. Eu coloco na cápsula vegetal 2 gotinhas de lemon, 2 gotinhas de peppermint e 2 gotinhas de lavanda. Então, eu utilizo por via oral esses óleos. Óleos que a gente nunca deve ingerir: Douglas Fir, eucalipto, spikenard, Siberian Fir, que não tá aqui, né? O arbovitais, cedro, ciprés, wintergreen. O wintergreen é o principal óleo essencial composto no Deep Blue. As pessoas que já adquiriram os kits, o Deep Blue, ele vem no kit como um substituto de medicamentos que vão dar alívio para dores musculares e dores ósseas. Se vocês observarem nos kits, o Deep Blue, ele é um óleo que tem uma tampinha diferente. E essa tampinha diferente é para nos lembrar que o componente principal do Deep Blue é o wintergreen. E o wintergreen é um óleo que a gente não faz o uso oral. Então, muitos perguntam, até por que a tampinha do Deep Blue é diferente? A tampinha é diferente para nos lembrar que esse é um óleo de massagem, não é um óleo de apoio que a gente pode buscar internamente. Da onde que vem o entendimento que a doTERRA tem sobre os óleos essenciais? Vem de um modelo francês. E esse modelo francês, já fizeram inúmeras pesquisas que verificaram que o óleo essencial pode trazer benefício quando utilizado internamente, respeitando todas as medidas de segurança, que eles também estão associados a melhor qualidade de vida e um melhor bem-estar. Além da gente ter o FDA GRAS, que recomenda a utilização de óleos essenciais e libera como seguro, nós temos no nosso país 2 instituições, né, que regulamentam a utilização dos óleos essenciais por via oral, que é o Anvisa e a Covisa. A Anvisa regula como seguro os óleos essenciais para o consumo tópico e o consumo aromático, e a Covisa faz a regulamentação do óleo para o uso interno. A título de conhecimento, que eu acho que até pode ser uma dúvida que muitos de vocês podem ter em algum momento, nós temos, por exemplo, na doTERRA, óleos de 5 ml e óleos de 15 ml. Então, nós temos lavanda de 5 ml e lavanda de 15. Nós temos o lemon de 5 e o lemon de 15. Qual que é a diferença da lavanda de 15 para a lavanda de 5? Nenhuma. Não existe diferença. É porque quando a Anvisa regulamenta e libera a utilização da lavanda,
ela libera a lavanda como um óleo essencial cosméticos. E cosmético a gente não come. E aí a Covisa vem com uma liberação de aroma natural, porque os aromas naturais podem ser utilizados para o consumo interno. Então, é só uma questão burocrática que as leis brasileiras exigem uma diferenciação de cosméticos com alimentos que poderiam ser, ou substâncias que poderiam ser utilizadas por via interna, mas não tem diferença nenhuma. E também existem óleos essenciais da doTERRA, que são de 15 ml, que são liberados para o consumo interno, que não precisaram dessa denominação diferente. E aí a doTERRA tem os de 15 e tem os de 5 ml. Para a gente saber essa segurança, nós, consultores de bem-estar, nós estamos aqui para isso, para orientar todos os nossos clientes e todas as pessoas que consomem os óleos essenciais, que o Deep Blue não é um óleo que faz a ingestão interna. Então, é esse a nossa principal missão com os nossos clientes, sermos consultoras de bem-estar e levar essas informações que vão auxiliar no bem-estar de todos os nossos clientes. Então, vamos lá, de uma maneira prática, fazer essas orientações de segurança. Então, quando a gente fala de óleo essencial, nós precisamos ter, sim, orientações de segurança, não só para o uso interno, mas também para o uso tópico e para o uso aromático. E lembrando que o nosso corpo, ele vai reagir de uma maneira diferente. Nós não somos iguais, então cada um pode ter uma sensibilidade diferente. E o que eu chamo a atenção para todos vocês é para a certificação CPTG. Os óleos da doTERRA, eles têm essa padronização de pureza e segurança porque eles são testados. Então, a gente sabe que todos os óleos da doTERRA que têm essa certificação de pureza e grau terapêutico são seguras, sem contaminantes. E eu vou contar para vocês que o que mais a gente estuda e o que mais a gente observa na literatura científica é que muitas sensibilidades com os óleos essenciais não vêm por causa do uso do óleo essencial em si, fazendo com que o óleo essencial seja um componente químico que merece muito atenção. Não é isso. É que muitas evidências científicas trazem para nós que os óleos essenciais, quando trouxeram prejuízos para a saúde daquela pessoa, foi porque ele não era puro, foi porque ele tinha impurezas, ou porque ele tinha adição de substâncias que não são seguras para o consumo humano. E isso, mais uma vez, nós estamos aí seguras, porque a doTERRA, ela é uma empresa que cuida deste processo de segurança. E é esse o grande diferencial que a doTERRA tem de todos os outros óleos essenciais disponíveis no mercado. Nós temos essa confiança. E essa busca pela pureza é a principal premissa da doTERRA ao produzir os óleos essenciais para nós, né? Então, vamos pensar agora, de maneira prática, como que a gente vai fazer o uso interno. Nós vamos pensar em doses apropriadas. Então, é sempre pensando que nós não somos iguais. Existem alguns cuidados de saúde, principalmente para as pessoas que estão passando por algumas situações de saúde que merecem muita atenção e que, assim como vitamina, mineral, nós temos uma recomendação também de óleos essenciais para diferentes pessoas. Então, vai depender da saúde dessa pessoa, da idade dessa pessoa, se ela é adolescente, se ela é criança, se ela é adulta, se ela é idosa, né? Se é antes da refeição, se é após a refeição. E uma dica básica e uma regrinha básica é que quando a gente inicia, é melhor a gente observar as nossas sensibilidades. Então, numa primeira vez que você vai fazer a utilização de um óleo essencial por via interna, experimenta para ver a sua sensibilidade. E não quer dizer que você teve uma sensibilidade por via aromática que você vai ter por via interna. Ou que você teve uma sensibilidade por via tópica que você vai ter por via interna.
Então, menos é mais. E nos óleos essenciais da doTERRA, sempre menos é mais. E por que nos óleos da doTERRA menos é mais? Porque eles têm uma certificação de pureza comprovada. Então, eles são extremamente potentes, eles são poderosos. Então, a gente não precisa ficar querendo usar muitas gotas, a gente pode ir com calma. Então, as doses recomendadas, dependendo do óleo ou das misturas que a gente quer fazer, vai variar de 1 a 5 gotas. E quanto mais a gente vai observando as nossas respostas, como que o meu corpo funcionou, mais eu posso ir aumentando essas gotas. E orientar todo mundo a não tomar doses maiores do que a recomendada naquele momento ou fazer até misturas muito diferentes, né? Então, Thaisa, eu tenho muita segurança de orientar vocês a fazer misturas internas de até 5 óleos essenciais, mas eu não recomendo vocês fazerem misturas de 5 blends. Eu recomendo vocês fazerem misturas de 5 óleos. Então, por exemplo, ok fazer mistura de uma lavanda com um lemon, com um peppermint, com uma copaíba, com um guarde, com uma melaleuca. Mas eu não recomendaria fazer uma mistura de um DDR Prime junto com um Smart Sasse e junto com outro blend. Por quê? Porque os blends, eles têm na sua composição 5, 6, 8 óleos singulares. Então, quando a gente junta 2, 3 blends, nós estamos juntando 12 princípios químicos que muitas vezes eles podem até brigar entre si, né? Então, a gente poderia utilizar no início doses menores, ir aumentando as doses a partir das minhas respostas, da observação do meu corpo, do meu funcionamento, dar um intervalo para uso interno seguro de algumas horas, e numas situações críticas, a gente pode até dar um intervalo um pouco menor. Normalmente, não mais do que 20 gotas de óleo essenciais são consumidos dentro de um período de 24 horas. E não existe nem essa necessidade, né? Porque a gente pode usar 20 gotas ao longo do dia, mas a gente ainda pode se beneficiar do uso aromático, do uso tópico, né? Então, a gente pode ter essa medida de segurança. E quando a gente usa óleos essenciais por via interna todos os dias, a gente não precisa nem ultrapassar 20 gotas, né? Então, a gente pode usar sempre menos. Então, um protocolo muito bom, incrível, que eu recomendo para todas as pessoas fazerem, é o uso do On Guard, o uso do frankincense e o uso da copaíba diariamente. Renovação celular através do frankincense e centramento, equilíbrio, concentração. Copaíba, um anti-inflamatório potente e ajuda muito nas nossas emoções e nas nossas ansiedades, porque ele tem altas concentrações de sesquiterpenos que traz a gente para o momento presente. Então, os quadros de ansiedade, de pânico, eles vão ser atenuados através desse uso. E o On Guard. On Guard é um blend da doTERRA que foi desenvolvido para apoio do nosso sistema imunológico. Ele estimula a produção de células de defesa e ele atua nos núcleos celulares, dizimando qualquer interferência viral. Então, é um óleo muito importante para deixar o nosso sistema imunológico fortalecido. Então, eu gosto de fazer essa combinação e eu acho ela extremamente poderosa. E aí, eu vou usar, para mim, Thaisa, uma gota por 20 quilos de peso corporal, todos os dias desses óleos. Então, uma gota por 20 quilos de copaíba, uma gota para cada 20 quilos de On Guard, uma gota por cada 20 quilos de frankincense. É um óleo, é uma combinação que eu uso diariamente. Quando eu percebo que eu estou muito cansada, o meu corpo está sentindo, vai ter uma temperatura que vai mudar, eu vou fazer uma viagem, meus filhos vão voltar para a escola, eu vou passar por uma situação que eu sei que eu preciso estar muito bem, fortalecida fisicamente,
eu não uso apenas uma vez no dia, eu uso ele 3 vezes ao dia. Então, eu usaria de manhã, depois do café da manhã, usaria no almoço, depois do almoço e usaria depois do lanche da tarde ou usaria à noite. Então, é uma combinação que eu julgo ser maravilhosa para o uso oral. Alguns óleos são muito fortes, eles são muito quentes, que a gente sente ele queimando a pele. E se a gente faz o uso direto debaixo da língua, ele vai queimar a língua. Então, pode até vir dar uma afta aí, por exemplo. Então, a gente precisa ter cautela com esses óleos quentes. Então, o que a gente vai fazer com esses óleos quentes? Eu tenho a possibilidade de usar numa cápsula vegetal, ou eu posso colocar em um copo de água, oferecendo 120 ml de algum líquido e colocando esses óleos, para ter esse apoio que eu estou buscando para aquela intercorrência. Então, nós precisamos verificar as nossas sensibilidades. Como mencionado, o uso do óleo essencial via interna é segura, assim como tópica e aromática, mas existe as mesmas precauções que existe em qualquer substância que seja química, e é importante saber que nós não vamos ter uma reação alérgica porque o nosso corpo não teve uma exposição com proteínas, porque óleos essenciais não têm proteínas, assim como o óleo essencial não tem vitamina. Ele tem componentes químicos, ele tem álcool, ele tem cetona, ele tem fenol, ele tem aldeídos, que são componentes químicos que têm funções específicas para o nosso corpo, desde acalmar, desde revigorar, desde ativar, desde levar a estimulação de produção de dopamina, de endorfina, de mucina ali no nosso estômago, né? Então, existem essas sensibilidades. Thaisa, como que eu vou saber se eu sou sensível a um determinado óleo? Então, a sensibilidade a gente pode verificar tanto na pele, quando a gente usa tópico, como respiratória, quando a gente usa oral, e a mesma coisa como interna, quando a gente faz o uso interno. Por isso, que é começar com menos é mais. Quais são as características da minha sensibilidade? Dor, inchaço, irritação na pele, dificuldade para respirar, dor no estômago. Nesse momento, o que eu faço? Água, bastante água, e observar essa sensibilidade. E observar essa sensibilidade foi porque eu respeitei a dose, eu consumi um óleo essencial que tem uma certificação de pureza, ou eu usei uma quantidade muito maior. Ou eu usei um óleo que não poderia, ou não tenho confiança que ele poderia ser utilizado. Então, responder essas perguntas é muito importante. Então, a partir daí, eu vou saber identificar o que fazer a partir disso. Então, eu tive uma sensibilidade usando a dose recomendada de um óleo que é possível, ok, eu tenho essa sensibilidade. Isso não significa que esse óleo não vai me trazer benefícios. A partir de agora, eu não vou usar ele internamente. Por exemplo, o meu marido aqui em casa, ele só usa os óleos essenciais na cápsula, porque ele não gosta do sabor. E dependendo do óleo essencial, ele não usa, porque ele sente que ele fica rotando e ele não gosta de ficar rotando um óleo essencial. Peppermint, por exemplo, é um óleo que ele tem sensibilidade, ele fica rotando, ele não gosta. Então, ele faz o uso do peppermint por via aromática. Eu já não sinto isso, então peppermint eu uso interno. DDR Prime, ele adora. E todas as vezes que eu uso DDR Prime por via interna, eu sinto que eu fico arrotando. Então, existem algumas coisas que a gente pode tentar fazer. Primeira coisa, quando a gente tem essa sensibilidade de arrotos, por exemplo, é colocar dentro da cápsula vegetal que a gente for usar, algumas gotinhas de azeite ou algumas gotinhas de mel, né? Eu posso usar esse carreador e observar como que o meu corpo vai responder. E por que esse carreador vai ser importante? Porque esse carreador, ele vai poder fazer com que esse óleo seja otimizado a sua absorção, o seu transporte e a sua metabolização. Então, rapidamente ele sai ali do meu trato gastrointestinal. E isso vai fazer com que esse desconforto reduza. Bom, esse desconforto não reduziu.
sem problema. Você tem uma sensibilidade com aquele óleo e você pode obter os benefícios daquele óleo fazendo a inalação ou fazendo o uso tópico. E essa é a maravilha que nós estamos apresentando. Nós temos a possibilidade de usar os óleos essenciais das 3 maneiras. E é isso, né? Como a gente lida com essa sensibilidade. A toxicidade é o que eu já falei, é quando... O que é uma toxicidade? É quando uma substância chega num ponto que se torna prejudicial ou nocivo ao nosso organismo. Então, são as perguntas que a gente faz, né? Eu usei um óleo que é permitido, eu usei uma quantidade maior do que é possível, e quando eu uso, o que eu posso fazer, né? Então, o consumo de água e buscar um apoio médico, porque não fez bem. Mas sem pânico, sem pânico. Nós tivemos o consumo muitas vezes, durante muitos anos, de usar medicamentos que conferem muito mais risco eminente para a nossa vida e para a nossa saúde do que os óleos essenciais. Não vamos perder a essência, que o óleo essencial, ele está disponível na natureza, em alimentos, em ervas, que o nosso corpo já tem o consumo, que o nosso corpo já sabe metabolizar, né? Então, nós não precisamos ter medo de óleos essenciais. Por isso que o óleo essencial, ele está disponível a todo momento para todos nós, porque é muito seguro. Então, é isso que é o bonito, né, do empoderamento que o óleo essencial pode trazer. Eles são seguros para a gente utilizar nos bebês, nas crianças, nos idosos, nos convalescentes, nos adultos, né? Como que a gente usa? Eu gosto muito de pingar óleo essencial na água. Então, eu tenho um óleo essencial que eu adoro, que é o Lemon, Tangerina, Smart Sasse, que eu pingo de 1 a 2 gotinhas na água e eu bebo. De uma maneira bem simples. O gosto te atrai, o cheiro te atrai, usa na água. Thaís, o gosto não me atrai. O cheiro não me atrai. Usa na cápsula. E aí, nós temos disponíveis cápsulas vegetais. As cápsulas vegetais, vocês estão vendo? É cápsula de medicamento que a gente compra vazias. A gente acha na internet, a gente acha em farmácias de manipulação e a gente vai fazer os preparados. Então, vai começar a usar os óleos essenciais internamente? Vai com calma, menos é mais. Usa 1, 2 gotas. Ok, não teve sensibilidade? Faz a recomendação da dose para você. 1 gota para cada 20 quilos. Então, aqui eu vou preparar uma cápsula vegetal. Aqui eu tenho o DDR Prime, que é um óleo, é um blend da doTERRA desenvolvido para reparação de dano de tecido de DNA. Então, é um óleo que ele tem um efeito interno importantíssimo. E eu não tenho esse efeito interno quando uso aromático. Porque olha o que ele faz, ele repara dano de DNA. Então, é muito melhor eu utilizar esse óleo internamente. Então, eu pego a cápsula, eu pingo 2 gotinhas. Meu DDR Prime tá acabando. Então, pinguei DDR Prime, ok. Eu tô fazendo uma reparação de dano tecidual. Eu estou aqui cuidando da minha saúde celular. Ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer uma limpeza interna. Eu gostaria de dar um apoio para o meu fígado, eu gostaria de melhorar minha micção, eu gostaria de ficar mais vibrante, mais alegre. Então, eu vou misturar no DDR Prime, por exemplo, o tangerina. O tangerina é um óleo que estimula a produção de dopamina, é um óleo que ajuda a limpar o trato gastrointestinal, a desintoxicar, porque tem uma concentração alta de D-limoneno. E o que é o D-limoneno? O D-limoneno, ele é uma substância presente em todas as frutas cítricas que estimula a liberação dos hormônios de felicidade, de relaxamento. Então, olha que interessante. Olha lá, gente. Olha que interessante, eu estou buscando esse apoio para minha saúde celular, mas também para as minhas emoções. Aí eu venho aqui e pingo 2 gotas de tangerina. Ah,
Choveu à noite, meu nariz está coçando. Eu posso vir e colocar 2 gotas de lavanda. Que horas que eu vou consumir esse óleo essencial? Depois de uma refeição. Então, eu vou... Olha aí o poder que a gente tem de buscar essa autonomia da nossa saúde. E é esse o empoderamento que nós temos com a utilização dos óleos essenciais. Ao invés da gente responsabilizar sistemas de saúde para a nossa saúde, uma equipe médica que a gente precisa do apoio deles, a gente precisa da ajuda deles, mas existem tantas práticas naturais e seguras da gente fazer no nosso dia a dia para que a gente se responsabilize pela nossa saúde, né? Então, é uma maneira muito simples, muito agradável e prazerosa de você escolher como que você quer ficar, né? Deixa eu baixar aqui. Vai deixando nem passinho assim. Tá, combinado. E aí, como que a gente usa, né? Então, eu fiz aí para vocês uma cápsula. Então, essa cápsula pode ser utilizada. Ah, Thaís, eu não quero usar na cápsula, eu não tenho a cápsula. Então, se os óleos forem óleos que você gosta do sabor, pode usar até internamente abaixo da língua. Agora, se forem óleos quentes, como canela, como cravo, faz a diluição num copo maior de água, coloca numa quantidade maior de água, as gotinhas do óleo essencial e bebe. Ah, Thaisa, me agrada o sabor, eu não me importo fazer sublingual. O frankincense, por exemplo, é um óleo que eu adoro usar sublingual. Simples assim. Rapidamente eu me sinto mais centrada, mais conectada, mais alegre, mais relaxada, né? Então eu busco esses óleos essenciais no meu dia a dia. E não é o tema da aula, mas a minha maior dica para todos vocês, os óleos essenciais têm que estar espalhados pela casa, para fazer sentido no nosso dia a dia. Porque o nosso objetivo não é tratar uma doença, o nosso objetivo é não ficar doente, o nosso objetivo é ter bem-estar, o nosso objetivo é buscar o apoio de um sistema de saúde num momento que nós precisamos, mas muitas coisas podem ser prevenidas a partir desse cuidado diário. Então, é ter óleo essencial na casa, no meio ali na cama, ter óleo essencial ali perto da cozinha, ter óleo essencial no banheiro, ter óleo essencial na lavanderia, por que não na lavanderia, para a gente fazer os nossos produtos de limpeza, né? E na culinária, como que a gente pode utilizar os óleos essenciais? Lembra da historinha que menos é mais? Na culinária também. Então, ao invés de eu fazer um preparado ali, que eu vou colocar muitas gotas de óleo essencial, os óleos essenciais, eles são puros, muito potentes. Então, vamos pegar um palito de dente, vamos molhar no óleo essencial, e esse palito de dente, molhado no óleo essencial, a gente põe na nossa preparação. E à medida com que a gente for saborizando aquele alimento, a gente vai vendo se precisa de mais óleo ou não. Porque muitas vezes a gente pode perder uma preparação porque a gente, não entendendo da potência e da pureza desse óleo, a gente usou 2 gotas pensando, são só 2 gotas, mas essas só 2 gotas pode atrapalhar uma receita, né? Então, comece sempre com uma gota, começando com uma pequena quantidade, você vai se familiarizar com aquele óleo essencial e com como o seu corpo responde com aquela composição química. Nem todos os fabricantes de óleos essenciais disponíveis têm o mesmo controle de qualidade da doTERRA. E lembre-se que alguns óleos essenciais nunca devem ser usados internamente em nenhuma quantidade. São esses óleos essenciais aqui, grande parte deles. Tem uma lista um pouco maior que os consultores de bem-estar vão disponibilizar para vocês. Usando a técnica de palito, né? Quando a gente for cozinhar com os óleos essenciais, colocando dentro do frasco e depois misturando naquela preparação. E aqui alguns métodos muito eficazes, né? Se você aprendeu tudo como usar os óleos essenciais para uso interno, vamos começar? Então, algumas dicas. O cardamomo. A gente pode adicionar no pão, na salada, numa carne. E, além disso, vai conferir aroma, vai conferir sabor, mas vai dar apoio para as desordens estomacais. O basil, que é o manjericão, ele também vai auxiliar na nossa digestão e vai ter, né, adicionar sabores aí nos pratos. O grapefruit é um óleo que, além de dar um incrível sabor e um perfume aos alimentos,
ele também vai estimular o metabolismo saudável. O lemon vai, quando usado internamente, auxilia nos desconfortos respiratórios sazonais. O orégano, ele é um poderoso antifúngico antibacteriano. E no nosso macarrão do dia a dia, por que não usar uma gota do orégano para fazer aquele molho, né, de pizza, aquele molho do macarrão, ou até mesmo no assado? Uma tangerina, que tem esse apoio, né, para o sistema emocional, como eu já falei, porque tem uma grande concentração de D-limoneno, que é responsável por a liberação desses hormônios de relaxamento. Então, é isso. Vamos abrir agora para as perguntas. Estou disponível, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Vamos lá? Aqui, Luciana, quais óleos... posso colocar quais outros óleos juntos com DDR Prime? Luciana, fique à vontade para você definir quais óleos você vai precisar naquele momento. Eu só não recomendo você utilizar 3 blends como o DDR Prime junto, porque olha só, olha aqui, o DDR Prime, ele tem no rótulo dele, quando a gente vem aqui e abre o rótulo dele, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O DDR Prime são 10 óleos essenciais que formaram o DDR Prime. Aí você pega um Smart Sasse, que são 5 óleos. Então, de repente, você está fazendo uma mistura de 15 óleos essenciais. Então, não vamos usar vários óleos essenciais, que são blends combinados. Vamos usar por via oral. Isso não significa que eu não posso usar Smart Sasse e DDR Prime. Eu posso, mas deixa eu dar um intervalo pelo menos de 4 horas, porque ele vai ser utilizado, vai ser metabolizado, transformado, utilizado e excretado. Depois eu venho com Smart Sasse. Né? Então, a gente programa o nosso dia para não ter essas interferências. Vocês querem abrir o áudio, abrir o vídeo para a gente conversar? Oi, Thaís, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou sobre os óleos quentes, a cravo, canela e qual mais? DDR Prime é um óleo muito quente. Então, cravo, canela, o clove, o orégano, o tomilho, qual mais? Orégano, só dá uma experiência minha aqui. Uma vez eu, sem querer, não sabia, e passei o orégano na pele, e ele realmente deu uma irritação. Assim, a gente não deve usar esses óleos puros, né? O orégano, eu tive uma experiência muito feliz com ele, usando tópico puro, porque eu queria acabar com uma verruguinha. As mulheres que já foram gestantes, que estão aqui, sabe aquelas verruguinhas de gestação que dão na gente por alterações hormonais? Eu tinha 2 na barriga que me incomodavam muito. Aí eu peguei um palito de dente, molhei o palito de dente no orégano, que é um óleo extremamente corrosivo, né? Ele é abrasivo. E eu pus esse palito de dente na verruguinha, para não ir na minha pele. Naquele dia, a verruga já deu uma secadinha. No outro dia, eu fiz a mesma coisa, já deu mais uma secadinha, foi ficando pretinha. No terceiro dia, a verruga caiu. Então, só para a gente ver essa potência. E é isso que o Fábio falou. Não é porque é na pele. Agora, imagina você pôr na língua, né? Imagina a mucosa da nossa boca, nossa o orégano garganta. numa culinária, o basil numa culinária, eu sou incrível. fã. Eu sou fã. O basil é manjericão, né? Então, eu gosto muito de fazer o próprio molho. Eu não gosto de ficar comprando molho. Então, eu faço o molho ali com bolonhesa e tal, eu coloco o basil. Aqui em casa vira festa quando eu faço isso. E aí você põe no final? Põe no final. Porque senão acaba, ele evapora, né? Então, se você colocar no cozimento, o próprio calor acaba quebrando as partículas e ele evapora. Então, no final, ele dá um aroma, né, mas a técnica do palito, ou seja, não sai pingando muita gotinha não, porque, como você mesmo disse, ele é muito puro, e aí pode dar um sabor mais forte e a pessoa achar ruim. Então, tem que ir na técnica do palito, vai devagarzinho, vai achando o seu ponto ideal. Entendi. Eu tive uma experiência com orégano que deu para eu
aprender que o menos é mais, né? Eu fui fazer uma sopa no início do inverno e coloquei 20 gotas de orégano na sopa. A casa Jesus incendiou. amado. A Jogou casa fora? incendiou, joguei fora. Nem a cachorra comeu. Jesus, eu imagino. Eu estraguei um molho de salada, que eu pensei assim, eu quero pôr tantas coisas, aí eu coloquei o lemon, aí eu coloquei o basil, eu coloquei o tomilho e ficou muito forte para o gosto da salada. Eu coloquei 2 gotinhas de cada. Então todo mundo comeu aquela salada pensando assim, meu Deus, essa salada ficou assim, péssima. Então, assim, eu aprendi hoje a temperar as minhas saladas colocando o palitinho, em vez de colocar as gotas direto no azeite. Acho que ficou Essa é bem uma boa melhor, bem dica. mais saborosa. Outra coisa que eu fiz também, quando eu iniciei essa jornada, foi pegar uma maçã, picar a maçã, colocar numa água, a maçã picada, e eu coloquei 5 gotas do On Guard. Ficou extremamente gostoso, um paladar, para mim o paladar foi ótimo, o cheiro também ficou muito legal. Mas eu queria ter usado para os meus filhos. Eles não deram conta de comer porque eles acharam que ardeu muito a boca. Aí eu aprendi, a próxima vez que eu usei, eu aumentei a quantidade de água e pus 1 gotinha de On Guard. Aí fica um tempo de molho, depois eu pego essa maçã e eles comem, aí eles comem tranquilamente. É seguro sim, Vivi, usar o DDR Prime todos os dias. Eu gosto muito de usar, às vezes, assim, ó. Eu fico um tempo usando On Guard, Frankincense e Copaíba. Aí, passa um tempo, eu já vou pro Copaíba, Frankincense, Copaíba, DDR Prime e o Lemon. Então, eu não fico usando óleos que tenham o mesmo benefício, assim, né? Se eu estou usando On Guard, eu não uso DDR Prime, né? Porque eu estou tendo benefícios muito similares. Então, é mesmo para guardar aquele óleo, né? Eu não desperdiçar aquele benefício. Como, por exemplo, o DDR Prime, eu não ponho frankincense. Por que eu não ponho frankincense? Porque já tem frankincense no DDR Prime, né? Então, eu não faço isso. Então, Thaisa, complementando, né? Meus pais, eles fazem por ingestão todos os dias o On Guard e o DDR Prime. Por conta da pandemia, eles ficam só em casa mesmo. Só que assim, como saber, porque não é apropriado a gente indicar para idoso a ingestão. Como que a gente sabe quando que a gente indica? Porque assim, meus pais são super ativos, né? Mas eles têm 75 anos. Como que a gente Vivi, sabe, assim, eu não acho que indicar se é seguro ou não? Eu não acho que não seja recomendado ingestão para idosos. Eu tenho várias experiências de idosos consumindo óleos essenciais por via oral que tem inúmeros benefícios, muitos benefícios. E o próprio Dr. Hill, que é o corpo clínico da doTERRA, né, o médico da doTERRA, ele inclusive recomenda. O que eu te recomendo é observar se eles vão ter sensibilidade ou não. Né? Se eles tiverem sensibilidade, aí você diminui a dose. Ou, às vezes, eles nem têm sensibilidade, você se atenta às doses recomendadas daquele dia para não ultrapassar. Mas no consumo de óleos essenciais que nós fazemos no nosso dia a dia, eu acho que dificilmente um de nós aqui vai ultrapassar 28 gotas, 20 gotas de óleo essencial por via oral por dia. Então, eu recomendaria você fazer o teste. A minha mãe... Não, então, eles tomam, porque o problema é que a minha mãe tem sensibilidade ao cheiro. Certo. Então, eu faço por cápsula e eu fui começando mesmo, né, uma gotinha. Hoje eles tomam 3 gotas 2 vezes ao dia. E foi super tranquilo por cápsula. E eu realmente ouvi isso, que para idoso a gente não poderia indicar. Para criança não, né? Para criança nunca. Para criança, a partir de 7 anos, está liberado. Antes de 7 anos, a doTERRA não recomenda. A partir de 7 anos, sim. Idosos também está recomendado, está liberado. Ai, ótimo. Só recomenda Maravilha. a gente observar essas sensibilidades. Sim, E sim.
muitas vezes esse apoio interno que os óleos essenciais vão oferecer é muito benéfico, porque a gente sabe que tem muitos idosos que tomam muitos medicamentos, né? Então, até essa proteção estomacal e hepática que o óleo essencial vai fornecer. Por exemplo, a copaíba é um anti-inflamatório potente, mas ela é um óleo excelente para a função hepática. Então, quando a gente quer oferecer uma proteção hepática, é recomendado a gente usar a copaíba junto, né? Então, oferecer a copaíba junto é muito importante para essa proteção. Obrigada, maravilha. Obrigada. Coisa que eu pensei para falar aqui, mas me fugiu. Se lembrar, eu falo. Eu vi aqui a Luciana perguntando se, pela minha experiência com os óleos essenciais na menopausa precoce, existe uma sugestão de reposição hormonal através do cuidado com os óleos essenciais. Eu tenho várias clientes que tiveram muito sucesso com a utilização de óleos essenciais que regulam a produção de hormônios femininos. Inclusive, nós temos vários óleos essenciais, não se trata do mesmo assunto, eu sei que não, mas a gente tem vários casos de óleos essenciais que promovem um equilíbrio da produção de estrogênio, progesterona e testosterona, que são muito recomendados para aumento de libido. E a doTERRA tem óleos essenciais que são voltados, que são blends, que são voltados para um apoio de equilíbrio hormonal. Então, eu julgaria, sim, muito possível e muito viável você buscar esse apoio dos óleos essenciais. Um óleo essencial que vale a pena você pesquisar, Luciana, é o Clary Sage e o gerânio, que são 2 óleos essenciais muito importantes para a saúde hormonal feminina. São óleos muito importantes. O DDR Prime vai auxiliar, potencializar essa saúde celular, mas em termos hormonais, esses óleos femininos, eles são, não é que são óleos femininos, são óleos que têm uma atuação muito interessante. Já para o homem, para regulação hormonal, nós temos esqueci o nome. Sândalo. O sândalo é um óleo incrível para a saúde hormonal masculina, com regulação de testosterona. Também vale a pena dar uma pesquisada no sândalo. Qual posso usar com cardamomo? Depende do benefício que você quer. Eu gosto de usar cardamomo com fênel. Eu adoro usar o fênel por via oral, porque me ajuda muito no meu apetite. Diminui muito a vontade de comer doce. É um dos óleos muito utilizados dentro da aromaterapia clínica para diminuição de apetite e controle do peso. Então, é um óleo muito interessante para a gente apoiar internamente. E aí eu viria com o Smart Sasse por utilização tópica, né? Passando em massagens nas pernas, no abdômen, usando o fênel e aí fazendo o uso do fênel por via interna. Se não gostar do sabor do fênel, a gente pode simplesmente inalar. A inalação reduz a liberação, reduz a exposição aos hormônios que dão aquele ímpeto, né, de comida, da gente comer, se alimentar. E junto com isso, eu usaria um óleo que vai me acalmar, me deixar mais equilibrada, menos ansiosa. Então, usar uma lavanda com fênel, um Smart Sasse, eu acho que é um combo incrível para nossa autoestima aí, né? Que a gente vai perder peso, não vamos ficar com aquela sensação que eu quero comer doce, quero comer muito, e emocionalmente vai me dar muita força para seguir aí num processo de emagrecimento. Thaisa, posso perguntar? Pode. Thaís Trombin, tudo bem? Oi, amor. Thaisa, deixa eu te perguntar uma coisa. O gerânio, eu amo o cheiro dele, amo. Eu uso muito ele. Mas sabe que eu fico com receio do Felipe ficar cheirando esse cheiro, sendo que ele é um menino, óleo tão feminino. Será que isso tem a ver? Não tem, não tem.
É tranquila a utilização no homem, até mesmo porque ele não vai desencadear uma resposta anormal do hormônio. Ele vai simplesmente manter essa função em equilíbrio. E a parte emocional do gerânio, ela é muito mais emocional para a saúde feminina do que para a parte emocional, para a parte hormonal. O Clary Sage é um óleo muito mais potente para esse equilíbrio hormonal. O gerânio, ele é reconhecido como óleo do amor. Ele é reconhecido como óleo que vai trabalhar o lado feminino, o lado yang de cada um de nós. Então, os homens, aqueles homens muito machistas, muito agressivos, sem educação, muitas vezes tá com seu lado yang, tá com seu lado feminino pouco desenvolvido. E muitas vezes esse óleo vai trazer esse equilíbrio feminino, mas não vai levar uma feminilidade, vai trazer um equilíbrio para esse lado, né, desses polos que a gente precisa ter em equilíbrio. Então, é colocar ali no difusor, enquanto aquele homem está dormindo. Deixa eu falar uma coisa. Eu arrumei tudo que tá lá embaixo. Muito obrigada, filho. Mas Já tô acabando, deixa já eu tô falar acabando. outra coisa que eu tomo banho. Tá? Não, mamãe vai te dar banho. Desculpa, gente. E aí deixar ali no difusor, ao lado da cama daquele homem, quando ele tá dormindo, nesse momento de irritação, de agressividade. A mesma coisa com crianças, com as birras de criança, né? Então, por exemplo, uma combinação muito legal da gente pôr num difusor no quarto à noite para uma criança, nessa época que ela tá irritada, que ela tá muito nervosa, ela tá muito birrenta, que ela tá se sentindo desamparada, é colocar um lavanda com lemongrass e um gerânio, que vai deixar ela confortável, vai trazer esse conforto materno, esse sentimento de proteção, esse sentimento que ela é amada, e junto com isso vai ter um relaxamento aí que o lavanda vai propiciar. Então eu adoro gerânio, lemongrass e lavanda. Uma coisa, mãe. Filho, já tô acabando. Mas você me dá... Dou, Você me dá mamãe um te dá. saquinho desse? Dou. Então é isso, gente. Tá rindo aí, né, Tata? Matheus aqui. Saquinho desse. como Ó, Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. qual lugar? Na gaveta da mamãe. Tá lá embaixo, no escritório. Qual lugar da gaveta? Pode Qual procurar. gaveta? Qual gaveta? Lá do escritório. Qual gaveta? Gente, então é A isso. primeira? A primeira? Nada, tá Foi-se. A Foi-se. primeira? Matheus, isso. Já deu o tempo aqui, gente. Então, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. E terça-feira a gente se fala mais. Valeu, Thaisa. Parabéns aí. Ótimo, Muito Tatá, bacana. obrigada. Até mais. Um beijo. Arrasou, Thaisa. Obrigada. Beijo. querida. Tchau. Boa noite.